O Sindimov-MG, Sindicato das Indústrias do Mobiliário e de Artefatos de Madeira no estado de Minas Gerais, completa 90 anos de uma história que nos ensinou e ensina muitas coisas para os próximos 90 anos que queremos alcançar. Nossa missão sempre foi promover a representação e o fortalecimento da nossa indústria, com foco na união e defesa do interesse coletivo, incentivando o desenvolvimento social, cultural e tecnológico. Valorizamos o empreendedorismo por meio de ações que promovem a qualidade e o crescimento pela formação contínua de toda a nossa cadeia. Nossos associados contam com inúmeros serviços em parceria com todo o sistema, FIENG, SEBRAE e Ebmóvel, além de uma escola própria para a formação de mão de obra, o Senai CDTEM. Chegamos aos 90 anos de existência com uma alma jovem e inovadora. Buscamos atualização constante para que nossos associados e todo o segmento estejam em sintonia com o futuro. Estamos caminhando para mais 90 anos de existência com um balanço extremamente positivo para os nossos associados, fomentando o desenvolvimento através de ações de inteligência comercial e setorial nos mercados nacional e internacional. Vamos juntos rumo ao futuro de forma dinâmica, eficiente e transparente. Afinal, parceria é como madeira. Precisa ser forte para você confiar. Sindimov-MG, 90 anos. Não é apenas uma história, são 90 anos. Olá pessoal, eu sou Maurício, proprietário da Madriarte Móveis e atualmente estou como presidente do Sindimov-MG. Estamos completando 90 anos de muito trabalho e dedicação do Sindimov à indústria moveleira mineira. Parabenizo a todos que fizeram e fazem parte dessa história de sucesso por tantos anos. E com muita alegria aproveito esse momento para convidá-los a participar conosco do nosso terceiro CDITEC, Seminário de Desenvolvimento Empresarial e Inovação Tecnológica, em parceria com o Senai CDTEM, que acontecerá nos dias 16, 17 e 18 de outubro, às 20 horas no YouTube. Não percam esta oportunidade de aproveitar esse momento de aprendizado e conhecimento. Conto com todos vocês e até lá! Olá, eu sou Fernando Dias, diretor de Administração e Benefícios da Mais Previdência. Nós somos um dos patrocinadores do Sindimov, que está completando agora 90 anos de vida e de sucesso. Por isso, com muita alegria, eu estou aqui para te convidar a participar do terceiro Seminário de Desenvolvimento Empresarial e Inovação Tecnológica em parceria com o Senai CDTEC. Vamos juntos explorar as oportunidades que aguardam o setor moveleiro de Minas Gerais. Um grande abraço e eu deixo aqui os meus parabéns para o Sindimov e toda a sua equipe. Até lá, hein? Boa noite, sou Gustavo Macena. Nós estamos iniciando o segundo dia do terceiro CDITEC, esse encontro promovido pelo Sindimov, Minas Gerais,
E o tema de hoje é uma discussão muito bacana. Vai falar sobre o empresário do futuro. Não tem ninguém melhor do que membros da FIENG Jovem, Matheus, preside FIENG Jovem, a Ana, que também compõe o grupo, para falar desse tema. Afinal, se tem uma área portadora de futuro, né, Matheus? É o FIENG Jovem. E nós vamos ter um bate-papo aqui muito bacana, muito interessante. Atualizando, né, Matheus, Ana, como que tem sido as demandas, como vocês têm enxergado uma indústria que é tradicional e, ao mesmo tempo, precisa estar à frente do tempo, precisa estar se atualizando. Então, tenho certeza que vai ser uma noite muito produtiva. Vamos começar? Matheus, como que você, do ponto de vista do empresário, como que você tem percebido essas mudanças? Como que você tem percebido essa necessidade constante de atualização para ser uma empresa portadora de futuro? Primeiro, se apresente e fale aí sobre o seu setor também. Bom, boa noite a todos, né? Obrigado aí pelo convite, Gustavo. Eu sou o Matheus, atualmente estou como presidente do FIENG Jovem e também sou CEO da Fralia Cacau Brasil, que é uma indústria de cacau. Né? Aproveito para parabenizar aí o Sindimov pelos seus 90 anos. É um prazer aqui ter esse bate-papo com vocês, com a Ana, aí, sobre essa visão do empresário do futuro. Então, Gustavo, assim, eu acho que no primeiro, antes de mais nada, o empresário é uma pessoa, né? Antes dele ser empresário, ele é uma pessoa como outro qualquer e antes de ser empresário também é um cidadão, como qualquer pessoa. Então, surge da própria mudança social, como cidadão, como pessoa. E a sociedade tem clamado por um capitalismo mais consciente, por um empresário que atua mais forte, né, no seu entorno. Então, essa mudança, ela impacta nos negócios, né? A gente fala muito aí sobre ESG e tudo mais, mas, obviamente, ela muda o dia a dia das empresas, né? E é muito, muito interessante que a gente tem notado, e eu vejo isso todo dia no FIENG Jovem, tem coisas básicas sobre essa visão que a gente não precisa ensinar mais no FIENG Jovem. O membro do FIENG Jovem ele já chega procurando um engajamento, porque ele já chega com essa consciência. Que é uma consciência que está incutida no dia a dia, no inconsciente comum da sociedade. Então, aplicar isso nos negócios mais do que um sentimento de empreendedorismo, de enxergar e perceber o ambiente, é algo que a sociedade vem pedindo e o empresário sabiamente tem feito, né? Nós lá no FIENG Jovem, a gente trabalha, nós somos um programa de formação de lideranças, né? Hoje a gente conta com 136 membros ativos, a gente está agora, nesse instante, realizando o processo seletivo com o objetivo aí de chegar, iniciar o ano que vem com 220 membros ativos, no mínimo, né? A gente tem a expectativa de aprovar até mais, se a gente tiver pessoas com esse perfil. E a gente percebe que lá no FIENG Jovem a gente tem criado uma corrente realmente diferente, um empresário com outra mentalidade, com outro mindset, preparado para crescer e para impactar os negócios de uma outra maneira, não só no seu negócio, no seu setor, mas na sociedade como um todo. Bom, Matheus. Ana, você é uma jovem empresária num setor, o Sindimóveis comemora seus 90 anos, mas se eu for olhar a história, a gente tem aí séculos e séculos, talvez milênios ligados à indústria moveleira ou segmento de construção de móveis, né? Como ser portadora de futuro, porque olhar para o passado, ele é relativamente fácil nesse setor, mas olhar para o futuro, como inovar, como que você enxerga e tem feito e visto frentes de inovação no setor moveleiro? Boa noite a todos. Primeiro me apresentando, agradecendo o convite do Sindimov. Eu sou a Ana, sou associada do Sindimov, sou membro do FIENG Jovem e represento a Faruc Móveis. Nós somos fabricantes de móveis de área externa e a empresa tem apenas 5 anos de mercado. Nós somos uma empresa familiar, meu pai é o fundador e a gente vem de um berço do know-how dele de mais de 35 anos já nesse mercado. Porém, a marca Faruc mesmo é muito nova. Ele foi sócio de uma outra empresa durante 22 anos, decidiu encerrar a sociedade e há 5 anos atrás lançou a Faruc. O que eu vejo hoje, participando desse processo da gestão ativa da empresa, caminhando aí para a sucessão, é que o empresário do futuro, corroborando o que o Matheus falou, ele tem que ser um empresário mais consciente.
Aquela gestão do passado, assim, de achar que mudanças no cenário externo não impactavam na sua empresa, hoje em dia isso não acontece mais. Então, acho que o empresário que está, assim como eu, se preparando para assumir uma empresa no futuro, tem que se preocupar muito em desenvolver certas habilidades, conseguir olhar para fora, para aplicar mudanças dentro da sua empresa e conseguir um futuro diferente. Claro que a gente não pode deixar de olhar para trás, ver a história mesmo, como que a empresa conseguiu chegar até certo ponto, mas o foco é no futuro. Com certeza, o futuro nos exige desenvolver novas habilidades para conseguir fazer a gestão mesmo, não só habilidades técnicas, mas também a parte emocional, que é muito importante. Eu fui muito atrás da FIENG Jovem, busquei a FIENG Jovem muito por isso também, para conseguir estar próximo de empresários que estavam passando pelo mesmo processo que eu estou passando, de me preparando para assumir uma gestão, para que a gente pudesse trocar experiências ali e aplicar essas novas habilidades. Eu acho que olhar para o futuro é isso, é ver que a parte técnica mesmo está ficando cada vez um pouco menos de lado e essas habilidades emocionais estão dependendo mais do empreendedor. Ana, até me permita, Gustavo, assim, o que a Ana está falando é muito importante, porque quando a gente vê a grade do que a gente trabalha no FIENG Jovem, tem um conjunto de habilidades que a gente chama de hard skills, que são habilidades técnicas, né? O FIENG Jovem ele não está tão preocupado em trabalhar essas habilidades técnicas, porque a gente entende que o empresário, o sucessor, o líder que já chega no FIENG Jovem, ele já chega com uma bagagem razoável de habilidades técnicas. Mas aquelas habilidades emocionais da liderança, que são habilidades que a gente chama de soft skills, é onde a gente está centrado no nosso programa, mas a gente vai além, que é o que a Ana também disse aqui, que é trabalhar o que a gente chama de life skills, que é a troca, essa experiência que alguém deu, eu ter que ter essa mesma dor. E aí esse grupo junto ele ganha muita força, porque se você for falar do ativo emocional, intelectual que está ali reunido à sua disposição para você pensar um caso concreto e trabalhar ele em grupo, é onde a coisa acontece no FIENG Jovem. Então, óbvio, quando a gente vai falar de indústria 4.0, que é algo do futuro, que é algo que está chegando, a gente tem que trabalhar um pouquinho hard skills para botar todo mundo na mesma página desse conceito. Mas o que a gente está muito focado no trabalho, no escopo do FIENG Jovem é soft skills e life skills, essas trocas, né? E aí, corroborando com ela, quando a gente fala de uma indústria, por exemplo, como a indústria moveleira, a gente sabe que, assim, a gente escuta, né? Todo mundo falando de desindustrialização no Brasil, mas existe um efeito que está rolando no mundo inteiro, não é só no Brasil. China também está acontecendo isso, Estados Unidos, Europa, que é um movimento de neoindustrialização, porque a industrialização que foi feita no passado veio com bases e moldes que são completamente diferentes agora nesse novo modelo de indústria que está sendo pensado para o futuro. Então, quando a gente fala de neoindustrialização, o Brasil tem uma dupla oportunidade. É de se reindustrializar, mas se reindustrializar no modal correto. O modal de uma indústria nova que pensa para o futuro. E aí, quando a gente fala de indústria moveleira, por exemplo, é uma indústria que está baseada em tecnologia, eu tenho certeza que tem muita coisa, desde material a método de produção, mas ela não pode perder jamais o artesanato, né? A mão do trabalhador que faz ali um acabamento em um móvel, algo personalíssimo, né? E aí, mesclar isso é o grande desafio da indústria do futuro. É você coordenar métodos e meios produtivos de ponta, mas sem perder a identidade da capacidade humana que ela pode aplicar no seu negócio. Bacana, Matheus. Trazendo à memória aqui uma situação recentemente, assim, num passado não muito distante, nos Estados Unidos principalmente, nós falávamos muito do STEM, Science, Technology, Engineering, Math, ciência, tecnologia, engenharia e matemática. E dessas vezes, recentemente, né? Não recente, mas acrescentaram uma letra, ficou STEAM. Eu falei, virou vapor o negócio. Não. O A é de Arts, e de arte. Eu acho muito bacana quando você colocou essa provocação, dizendo, existe um processo produtivo industrial grosso, mas ele não isenta o setor moveleiro de olhar para a arte, design, olhar para a forma de fazer, adequando ao ambiente, ao gosto, entre outras variáveis que compõem.
E isso é engenharia e arte juntas, né? O setor moveleiro, ele longa data, eu estava comentando com o Dr. Carlos, um dos nossos encontros, né? O mercado, ele tem falado muito sobre os trabalhos colaborativos. Se você for olhar à luz do que aconteceu no cristianismo, quando você coloca um filho de carpinteiro fazendo trabalhos, acompanhando seu pai, na época, com a dureza do projeto, era obrigatório, era mandatório ter a ajuda de vários, ter o coletivo junto. Então, nesse segmento moveleiro, você consegue desenvolver com muita facilidade o que a gente chama de frentes colaborativas. A gente pensa na automação, no robô colaborativo, mas o envolvimento que gera, e esse envolvimento começa, inclusive, nessa sede aqui, na escola, você vê que o ânimo aqui é outro, a participar dos cursos aqui, muito bacana. E o FIENG Jovem, como você bem citou, né, Matheus, uma grande necessidade que nós temos, não só no setor moveleiro, mas em todas as outras indústrias, também da importância da formação da liderança. Porque se a gente está falando de futuro, a gente começa agora. Então, a preparação, e veja bem, setores complexos como é o setor moveleiro, vou aproveitar aqui a afirmação para já trazer também uma pergunta, né? Achei interessante que você é uma empresa nova no segmento, né? Nos últimos 5 anos, quer dizer que você passou dos 5, quase que 2,5 na pandemia, pensando no digital. Minha pergunta é, como que tem sido essa experiência de vocês no aspecto da liderança, quando você enfrenta questões super sensíveis como resíduo, dificuldade da mão de obra, que é uma dor geral, questões de meio ambiente, de maneira geral. Como que tem sido essa experiência para vocês? Você tocou no ponto da pandemia. A pandemia chegou, a gente tinha ali 2 anos e meio de empresa. Lógico que, como eu falei, a abertura da Faruk foi totalmente planejada, então a gente estava no comecinho ali, mas alguns desafios já tinham sido superados antes, de uma forma muito solitária, inclusive pelo meu pai. Assim, a gente já tinha sede própria, a gente já tinha maquinário quando veio a abrir a empresa. Mas a pandemia chegou, a gente estava começando ali a crescer, mesmo com 2 anos e meio. O primeiro ponto vem esse susto, porque era uma crise sanitária mundial, a gente não sabia como que as coisas iam acontecer, mas a gente sabe que, passado um pouco aqueles primeiros efeitos catastróficos ali da crise, o setor moveleiro cresceu muito. Então, porque as pessoas estavam dentro de casa, a dinâmica do mundo mudou, veio o home office, todo mundo se preocupava em melhorar o ambiente de casa, eu vou colocar uma área de convivência na minha casa. Então, o setor de imóveis cresceu muito. A gente aproveitou muito essa bolha e, bem nessa fase aí de 2 anos e meio, quando veio a pandemia, a gente conseguiu aumentar muito a nossa capacidade. Tivemos que fazer novos investimentos, só que sabendo que seria uma bolha. A gente se depara com outros desafios. Então, você cresce o faturamento, tem que crescer a estrutura da empresa para conseguir aumentar a capacidade produtiva, e tudo isso vai caminhando, aumentando tudo junto. Então, aumenta os custos, aumenta a parte de resíduos que são gerados. Então, você tem que começar a se preocupar com outras questões, né? Eu acho que a questão hoje de conseguir uma gestão sustentável vem muito atrelada com isso. Não só de sustentabilidade, da gestão de resíduos, mas também do tempo. Como nós somos uma empresa relativamente muito nova, a gente ainda está engatinhando para isso, assim, porque a gente primeiro precisava sobreviver, colocar a cara mesmo no mercado, e aí agora a gente está na fase, principalmente agora que a gente fez 5 anos, de arrumar tudo. Assim, muita coisa que a gente fazia até 1 ano atrás, agora não é mais possível, a gente precisa olhar para isso de uma outra forma. Mas como é uma empresa relativamente nova, a gente ainda está caminhando nesse processo, entendeu? De arrumar a casa mesmo. Isso se repete, Matheus, lá ali com o seu segmento? Então, Gustavo, a primeira coisa, né, que eu achei super bacana da fala dela é o seguinte: é uma indústria nova que procurou associativismo, né, logo de cara. E por que eu acho que assim, o FIENG Jovem é um programa diferente dos outros programas de formação de liderança? A gente sabe que tem programas excelentes aqui no estado, no país, excelentes programas de formação de liderança. Mas o FIENG Jovem ele tem 2 aspectos que estão sendo trabalhados muito fortemente com os nossos membros, que eu acho que fazem a diferença.
Um é o ESG e o outro é o associativismo. Associativismo é fundamental na visão coletiva do empresário, que é gerar impacto no futuro, né? Lá na Fralia não é diferente, né? Na minha indústria, nós somos uma indústria de cacau, então a gente está ligado diretamente ao agro. O plantio do cacau não é escopo da indústria, mas sem o que o agro produz lá, as amêndoas de cacau, a gente não tem insumo, né? E o desafio na Fralia também é enorme, porque é uma indústria que tem 18 anos de CNPJ, mas com essa marca Fralia, desde que eu assumi, nós profissionalizamos o negócio, só tem 6 anos. E nesse período a gente cresceu 700%. Obviamente, assim, a gente poderia ter crescido em outras bases mais modernas, de automação e tudo mais, mas o contexto hoje da indústria no país ele é dramático, porque você tem problemas estruturais que não te permitem fazer o investimento para essa neoindustrialização, né? E quando a gente vai falar um pouquinho de mão de obra é algo que afeta todos os setores da indústria, de maneira geral. Lá na minha indústria também não é diferente, por quê? O jovem que está chegando agora no mercado de trabalho, ele não se interessa por aquela indústria da chaminézinha e da engrenagenzinha, que é a forma com que a indústria se apresentava, né? E isso não é um fenômeno brasileiro, isso é um fenômeno mundial. A China está tendo problemas com isso. A China, que é o motor industrial do mundo, ela está tendo problemas com o jovem dela, que também não quer essa indústria. Esse jovem, ele tem condição de se interessar pela neoindústria, que foi o que eu comentei. É a indústria colaborativa, como você falou, onde o jovem vai poder trabalhar num chão de fábrica diretamente com um robô, comandando a linha de produção, analisando dados sobre o fluxo da produção, sobre a qualidade daquilo. Então, é uma indústria que ela é muito parecida com o charme que tem a indústria da tecnologia, do software, mas aplicada na prática. Você vê aquilo ali acontecendo. Então, eu tenho certeza que tem uma forma muito satisfatória de agradar esse jovem que está chegando no mercado de trabalho para o escopo da indústria, porque a indústria é fundamental em qualquer país. É a indústria que transforma a mão de obra desqualificada em qualificada, agrega valor e sobe renda. Ela tem esse papel em qualquer país. E aí cabe ao empresário nacional entender que sozinho ele não vai conseguir mobilizar o país para isso, e o coletivo é que vai fazer, né, o impacto que a gente precisa para que o país retome uma direção estruturante para a indústria, de forma que a gente consiga fazer os investimentos que precisam ser feitos para essa neoindústria. Então não é um processo, na minha visão, só de reindustrialização. É uma neoindustrialização que precisa ser feita numa outra base, porque realmente hoje o jovem não está, a sociedade não está interessada na indústria da chaminé e da engrenagem. A sociedade quer outra coisa, clama por outra coisa. Agora, na vida real, gente, a gente continua não tendo automação, a gente continua trabalhando com o que tem, a gente continua tentando gerar escala para poder fazer essas transformações. Então, eu não estou falando aqui de uma indústria totalmente automatizada, cheia de robô, não. Pelo contrário, tá? A minha indústria ela tem desafios enormes ainda para vencer, mas eu acredito que eu estou no espaço e no ambiente correto para poder adquirir conhecimento para vencer esses desafios. Matheus, né, a gente convive com vários sindicatos, vários empresários, o tempo todo lá na FIENG, e a gente percebe que ainda tem muito espaço para crescer o quesito da comunicação, a importância da indústria. Nós temos uma origem, desde a nossa colonização, que trata o lucro como algo pecaminoso, trata o desenvolvimento empresarial e industrial como algo perverso. Né, desde vários estudos, todas as frentes de estudos sociológicos e econômicos que a gente tem aí, países que apostaram no processo industrial, são os países hoje com melhor índice de desenvolvimento, né? Nós temos um conflito de geração, como você bem colocou, onde muitos querem a indústria do ar-condicionado, ficar ali atrás de um computador, fazendo um jogo, uma coisa, é ótimo, é o futuro, mas existe uma indústria de base, ela tem que ser sempre retroalimentada. E a nossa mão de obra e a nossa comunicação, como o Pedro, que é o nosso superintendente de comunicação na FIENG, ele sempre fala isso, né? Nós temos ali desenhos de crianças, desenha uma indústria, ele vai lá e faz uma chaminé, um poluente. E nós temos o maior sistema de ensino privado de Minas Gerais e no país, que é o SESI e o SENAI,
como uma ferramenta para ser o evangelista dessa nova indústria. Minas Gerais tem uma das leis ambientais mais rígidas do país, é a lei mais rígida do país, e, naturalmente, ser empresário em Minas Gerais, ser empresário no Brasil, exige que você tenha um comportamento, atitudes, mecanismos, processos extremamente precisos, limpos, e é essa história que nós temos que contar, né? Nós somos orgulho em frentes ambientais. O setor moveleiro, eles têm se desdobrado ano após ano para ser uma referência. Eu lembro de um trabalho que foi feito, eu vi isso em Brasília, em parceria com o Senai, uma criação de tijolos a partir de resíduos feitos, gerados no setor moveleiro. Então, alternativas tem, né? A gente tem que estar, de fato, concatenado, entendendo, próximo de frentes de vanguarda para entender e aplicar os valores tecnológicos e a maneira de atrair essa turma que quer essa tecnologia toda. É importante, Gustavo, que você falou, porque assim, o Sistema S ele tem feito um trabalho espetacular Brasil afora. Eu posso dizer do de Minas aqui, que é algo que me orgulha muito, porque destaque nacional, né? E não comparado com as outras escolas do Sistema S. Eu estou falando a nível de ensino geral, né? O SESI e o Senai hoje em Minas Gerais, ele tem uma posição de destaque de excelência absurda. E a gente sabe que lá já está sendo trabalhado robótica, já está sendo trabalhada colaboração, mas de nada adianta a gente fazer um processo de base de educação com esse jovem que sai do Senai querendo uma indústria que tem o que tinha na escola, ele não vai achar. Se a gente não tiver política de base que possa permitir o empresário ter o ferramental que uma escola hoje do Sistema S já tem. Não é que vai ter, não. Já tem. Qual que é a dificuldade de uma escola do Sistema S? Do empresário ter a mesma tecnologia do Sistema S. É enorme, porque os investimentos e a condição para a realização desses investimentos ela não é propícia. As condições são áridas, né? Então, eu acho que, assim, na veia da educação, que é básica, que é portadora de futuro, já está sendo feito um trabalho sensacional. Agora, a gente precisa de mobilização empresária para que a gente possa transformar isso também na questão de conjuntura econômica e política pública. Porque, senão, não adianta o jovem fazer uma bela de uma escola, aprender algo que ele, na hora que se deparar com a realidade do mercado de trabalho, ele não vai encontrar. Sim, né? Verdade. Matheus, eu vou fazer uma provocação, como diz, ao vivo, né? Com a Ana aqui. Você tocou num ponto que a gente não pode deixar de falar, uma vez que nós estamos, né, na casa do associativismo, Sindimov. Ana, experimenta, quem já está inserido nesse contexto associativista sabe o valor. Você tem chegado, é recente, conhecendo via FIENG Jovem, via Sindimov. Como tem sido essa experiência para vocês? Fazer parte de um sindicato, fazer parte de uma federação, tem sido relevante na sua atuação, na tomada de decisão da sua empresa, nos seus negócios? Compartilha conosco um pouquinho aí. Com certeza. Assim, eu tive a oportunidade de formar na escola do Sebrae, em administração. Então, boa parte assim, daquele conhecimento técnico, voltando que eu estava falando um pouco lá, eu consegui adquirir muito lá na escola do Sebrae, formei administração, e graduei em ciências contábeis, mas a experiência mesmo e a aplicabilidade de tudo isso que eu consegui aprender veio agora, atuando na empresa do meu pai e lá na FIENG Jovem. Eu acho que, até corroborando com o que o Matheus falou, a questão daquele jovem que vai para a indústria, ele tem que encontrar a aplicabilidade daquilo que ele aprendeu. Não adianta ele só ir acumulando conhecimento, chegar na indústria, encontrar uma indústria arcaica, que não está disposta a melhorar, porque é um desafio muito grande, a gente não consegue oferecer o melhor meio de produção de imediato, mas a indústria tem pelo menos que ter um olhar voltado para isso. E, para mim, eu vejo muito isso também. Assim, o FIENG Jovem foi uma oportunidade de aplicabilidade. A gente até estava numa palestra um dia, foi uma coisa que me marcou muito, do Ricardo Salera. E aí um colega foi e fez uma pergunta. Falou, olha, Ricardo, eu vou fazer reunião de indicador financeiro, no caso dele era a mãe, com minha mãe, e ela eu faço a reunião e no final ela tira um papelzinho do bolso e tudo aquilo que eu falei, ela já tem um número fechado ali. E eu fico sem saber como, você não está atrás do computador, eu que te passo os relatórios. E aí o Salera foi e respondeu, falou, olha, a sua mãe, com certeza, ela vive isso aqui 24 horas por dia, ela tem uma bagagem que você não tem, então é claro que ela vai chegar nessa
nesse resultado só por vivência. Cabe a você procurar desenvolver as suas habilidades para conseguir chegar no mesmo resultado. Então, eu acho que o meio associativista hoje, principalmente para essa nova geração que está junto comigo aí, buscando ser o empresário do futuro, ele é uma porta para isso, para você conseguir, já desde muito cedo, encontrar aplicabilidade, encontrar o meio de conseguir fazer essa gestão. Eu acho que cabe a nós procurar informações mesmo, e o canal é esse, são as entidades que estão aí para poder apoiar o empresário, né? A gente tem que puxar a sardinha para o nosso lado mesmo, para poder fomentar a indústria, porque o jovem hoje não quer ocupar esses espaços mais. A gente está com uma dificuldade muito grande de mão de obra, não é só no nosso setor, isso é geral. Então, acho que cabe ao empresário a mudar um pouco esse estereótipo da indústria, e esse é o papel do gestor, né, que tem que procurar essas entidades, procurar trabalhar de forma coletiva para a gente conseguir ter voz e ir melhorando um pouco esse cenário industrial no Brasil. Ana, a indústria tem muito para beber das revoluções que o mercado de tecnologia, principalmente as startups, trouxeram. Tem muita lição que a indústria pode pegar lá, né? A gente acha que um lado é muito romântico e o outro é muito empírico, mas eu já trabalhei no mercado de tecnologia. Então, escutando a Ana falar, por exemplo, assim, eu fiquei imaginando aqui, né? As startups têm proficiência em criar ecossistemas, né? Então, ela sabe que ela é pequena, que ela não dá conta de tudo, e ela precisa estar inserida no ecossistema para poder realizar aquele brotar daquela ideia, daquela nova empresa, né? E a indústria ela precisa aprender a fazer isso, né? A gente fala tanto de economia circular, que a indústria pode trabalhar, mas não é só fazer a economia circular em relação ao seu resíduo, é criar um ecossistema de associativismo forte que leve a política pública para esse lado, né? Porque senão não adianta a gente falar de educação se na hora que o jovem for procurar emprego, ele vai bater na porta de uma indústria que não vai ter os métodos produtivos que precisam para ser ofertados. Então, essa visão de criar ecossistema, de coletivo, é a visão que vai gerir o empreendedorismo do futuro, né? Se você quer tudo para si, se você quer propriedade intelectual, dificilmente você vai conseguir estar colaborando com outras indústrias, dificilmente você vai entender o que é a força do associativismo e dificilmente sua empresa vai prosperar no futuro. Legal, né, Matheus e Ana? Então a gente pode concluir que fazer parte de frentes associativistas, fazer parte da Federação das Indústrias de Minas Gerais, fazer parte do Sindimóveis são ações portadoras de futuro. Sem dúvida. A gente está falando de futuro, a gente está falando... Eu escutava você uma frase, que você quer ser portador de futuro, ou você começou há 20 anos, ou você tem que começar agora, né? Gustavo, a pergunta que eu mais escutei no tempo que eu tô na gestão do FIENG Jovem é assim, cara, esse negócio não toma muito tempo seu, não? Não te atrapalha na sua indústria? E eu te confesso o seguinte, eu consigo quantificar claramente o que seria a Fralia, o que isso tudo trouxe para a Fralia nessa trajetória e o que seria a Fralia sem isso tudo. E eu posso te garantir, assim, embora a empresa às vezes se ressinta assim, do meu tempo, eu não me arrependo um instante, acho que grande parte desse resultado de crescimento de 700%, da transformação que a gente vem tentando realizar, porque não é perfeita, a gente tem os nossos desafios lá também, mas eu não tenho dúvida nenhuma que eu não teria conseguido os resultados que eu consegui até hoje se eu não estivesse inserido num contexto desse. Muito bacana. Lembrando, né, que, parafraseando aí o presidente Flávio, nós temos aqui um modelo na FIENG, também no Sindimóveis, são 90 anos de atuação. É importante lembrar que quando você faz parte desse modelo associativista, praticamente tudo que é ofertado no Sistema S, o Flávio fala muito isso, tudo que é ofertado no Sistema S é passivo de substituição. Escola, uma ação, um projeto, sistemas. O ecossistema é um termo utilizado recentemente, se você for olhar o que é um Sindimóvel, o que é a FIENG, é um ecossistema, né? E é interessante que praticamente tudo é substituível, exceto uma coisa: defesa de interesse da indústria. Então,
fechando aqui um pouco esse tema, mostrando que é importante a formação da liderança no futuro, senão nós não teremos quem nos defender. Né? Escola vai ter para alguma coisa, frentes de inovação existirão, mas quem defende o dia a dia do seu negócio, faz defesa de interesse da indústria, são os sindicatos, são as federações. Né? E isso a gente tem, o presidente Flávio tem feito isso de maneira honrosa, nos dá orgulho, né? Nos dá senso de pertencimento a algo maior. Isso é muito importante. Vou caminhando aqui já para um final e para uma pergunta que está na moda hoje. Mas eu vou fazer uma provocação também oriunda do presidente Flávio, muito interessante. O tema ESG. A gente fala de ecossistema. Se não faz parte de um ecossistema, você cria um egossistema. É só você. E a chance de você morrer é enorme. Nós estamos falando aqui hoje de temas super inovadores. Falamos aí da indústria 4.0, da importância das técnicas de gestão, da importância da formação, inclusive gerencial, que é a sua origem, né? Com a escola do Sebrae. De IA, entre outros temas que são super na moda. Mas para o segmento, o ESG nunca foi tão importante. Eu trago à luz aqui uma fala, né, novamente, como o presidente Flávio tem falado. Se você observar uma escola que prepara um aluno tecnicamente melhor, esse profissional, quando chegar na empresa, ele está trabalhando melhor. Consequentemente, ele faz com menos erro, com menos ruído, com menos desperdício, ele produz melhor, consequentemente a empresa faz uma ação melhor para o meio ambiente. Se você tem um ambiente, uma escola que cuida dos filhos dos seus funcionários, dos filhos do industriário, seja pela parte da cultura, da educação, você está cuidando do social, do ambiente. E se você tem diversas ações do sistema que cuidam da governança, do cuidado com o empresário, com a defesa de interesse, com o curso de conselheiros, sucessão, Fieng Jovem, entre outras frentes, você está cuidando da governança. Se eu cuido de ambiente, cuido de social e cuido de governança, nós podemos afirmar que tem 90 anos que o sistema, que o Sindimóveis faz ESG. Como vocês enxergam dentro do sistema, na prática, ou quais são as frentes que nós temos no sistema que vocês, como empresários, hoje usufruem e veem resultados de impacto no dia a dia que o sistema ESG, que o sistema indústria, que a Fieng, SESI, Senai e IEL ofertam para vocês? Olha, Gustavo, eu acho que hoje em dia não tem como você procurar olhar somente para um setor dentro da sua empresa, somente para uma área. Tem que olhar num todo. Então, a empresa fica muito desigual, os setores ficam muito desalinhados e você não tem um crescimento embasado mesmo. Eu acho que o ESG é o tema do momento exatamente por isso. E cabe às novas lideranças procurarem ficar mais conscientes do tema para conseguir aplicar isso. Porque não tem como você crescer uma empresa pensando só em questão de faturamento, em estrutura, e não pensar no bem-estar do seu funcionário. Você não vai conseguir captar essa mão de obra. Então, você vai estar arrumando um outro problema, outra dor de cabeça. Não tem como você procurar pensar em aumentar lucro, aumentar a margem, sendo que seus custos são muito altos, ou que você tem um desperdício muito grande. O mundo não tem mais recursos para serem desperdiçados. Então, acho que as novas lideranças que estão vindo aí junto comigo tem que pensar nesse sentido de se nutrir de informações mesmo para conseguir abraçar tudo isso num contexto geral. Né? Não adianta eu dar 10 passos em uma área na minha empresa e dar 2 para trás em outra. Vai ficar tudo muito distante. Eu preferia você dar um passo de cada vez ali, vai pensando na questão do desenvolvimento sustentável, vai pensando na questão do bem-estar do seu funcionário, na questão de redução de custos, gestão de resíduo, para você conseguir ter uma empresa mais robusta, né? Uma estrutura enxuta, mas que ela vai caminhando assim, mesmo que paulatinamente, mas de uma forma assertiva. Então, acho que o ESG é esse contexto completo mesmo que o empresário tem que olhar para isso hoje. Não adianta mais olhar só para uma parte.
essas soluções, essas alternativas dentro da FIENG, do IEL, do SES, do SENAI, vocês percebem esse tipo de entrega de valor para atender essas 3 letras tão importantes? Eu acho que a jornada do empresário é muito solitária. E o papel das entidades é exatamente te tirar dessa escuridão, dessa solidão, de te mostrar, olha, precisa ser feito isso aqui, o empresário precisa se preocupar com esse tema hoje. Nós estamos te apresentando isso dessa forma, tem mais gente que está fazendo dessa forma. Eu acho que o empresário que está afastado um pouco dessas entidades, ele está um pouco retrógrado, pode ser um empresário um pouco mais desinformado, porque o sistema ele tem muitas soluções. Mesmo a gente que dentro ali participa de alguma forma ou de outra, sindicato, FIENG Jovem, IEL, a gente ainda não consegue ter dimensão de tudo que o sistema tem, porque é muita coisa. Então, acho que se a gente que está aqui dentro já ainda não tem a dimensão toda, quem está fora devia correr para poder entrar, porque ajuda muito o empresário. Oi, Matheus. Outro dia a gente estava com essa temática de ESG lá no FIENG Jovem e eu cunhei uma frase lá que o pessoal falou comigo assim, cara, eu nunca tinha parado para pensar dessa forma e faz sentido, né? Tem muita gente falando assim, ESG é modinha, daqui a pouco vão inventar outra modinha. Na verdade, se você for analisar, como você bem disse, Gustavo, ESG já é aplicado há muito tempo, né? O Sindimov há 90 anos faz aqui, junto da FIENG, governança, né? Conversa sobre meio ambiente, a gente teve, na minha memória profissional, Eco 92 e por aí outras conversas, e está sempre em voga, né? E essa preocupação social de a gente tentar diminuir as diferenças, melhorar a condição de educação da sociedade como um todo, ela é o desafio social eterno, desde o dia que a sociedade virou sociedade, que o homem se reuniu lá em tribos para tentar facilitar a vida dele, né? Então, o que eu acho que o ESG na verdade, são 2 coisinhas. A primeira é um clamor para a gente sair para a ação, né? Saída do conceito e ir para a ação. Do ponto A para o ponto B existe uma distância, existe um movimento, existe muito trabalho em educação, muito desafio para o empresário conseguir fazer isso, né? Ele tem que liderar esse movimento. Então, o primeiro ponto que eu destaco sobre o ESG é esse clamor para a gente sair para a ação. Tem que liderar esse processo é o líder. Por isso, a importância de se formar líder. O mundo carece de líderes e líderes que tenham essa visão de que a gente vai precisar sair para a ação. Agora, você não vira uma indústria modelo em ESG do dia para a noite. Isso é um processo, tem que ser construído. A segunda coisinha que eu falei lá no FIENG Jovem, o pessoal comentou que nunca tinha pensado, é o seguinte, ESG, no final das contas, é educação. Quando você de uma pessoa para sua casa, e aí eu estou falando, óbvio, de sociedade brasileira, se a gente for pensar no mercado global, vamos falar que lá na Índia o pessoal come com mão. Mas se alguém chegar na sua casa, sentar na sua mesa e começar a comer com a mão, você vai estranhar. Você vai estranhar porque aquilo choca a sua cultura, né? Choca a educação, o senso comum, né? E o ESG está trazendo todo mundo para uma base onde, tipo assim, olha, a gente não tolera mais quem choca a gente nesse sentido. A gente não dá, cara. Assim, olha, deixa eu te apresentar, garfo e faca. É assim que a coisa que funciona. Ou lá na Índia ele vai me apresentar, olha, mão, pode comer. Aqui esse tipo de comida é aceito dessa forma. Então, para determinados aspectos, tem aí um senso comum que o que a sociedade quer tolerar e não quer tolerar por causa da visão de recursos, né? A gente tem que entender que o sistema egocêntrico, igual você falou, ele impacta o sistema como um todo, né? E tem que ser cobrado isso. Então, o que a gente está buscando é uma saída para a ação e um nivelamento das pessoas lá atrás. Também da minha memória, não sou tão velho assim, né? Mas da minha memória profissional, a gente fala, por exemplo, na época do ISO. Todo mundo queria uma empresa que tivesse padrões de gestão. Hoje em dia, ter o ISO já não é tão mandatório, mas o padrão já está incutido na sociedade que você precisa ter um padrão de gestão. Também sobre a questão do ethos, a ética. Nem tanto tempo atrás assim estava se falando do trabalho de ética nas empresas, né? Que toda empresa deveria ter ética e tudo mais, deveria cuidar do compliance, etc. e tal. Hoje em dia isso é dever de casa, né? Você tem que ter.
Então, o grande ponto é esse. Eu acho que o ESG é um clamor para que a gente saia cada vez mais forte para a ação e lidere esse processo de transformação, de subida de nível, né? Para que a gente tenha uma indústria, negócios que gerem mais impacto positivo do que negativo, ou, se possível, nenhum impacto negativo, que é o sonho nosso como empreendedor, que a gente possa gerar só impacto positivo. E é o que a gente quer dentro do FIENG Jovem também, líderes que gerem impacto positivo, liderança com propósito. Muito bacana, Matheus. É interessante porque quando nós estamos falando de frentes de futuro, né? Muitas empresas ainda carecem de uma preparação, de uma base. É interessante porque existem programas dentro do sistema, como o FIENG Competitivo, o FIENG Lab, frentes do Senai, o CIT, o Centro 4.0, aqui o CDTEM, que a gente consegue dar forma e trazer tudo a valor presente. O que significa isso? Tem empresas que a gente pode trabalhar uma nova forma de corte. A gente começa agora para atender o futuro. Mas existem processos que nascem desde a década de 60, 70. O Lean Manufacturing, por exemplo, é super demandado. Que é de ontem para o agora. Então, você tem que sempre trazer a valor presente aquilo que foi feito, que ainda é bom, que ainda é aplicável, que ainda é relevante, e trazer para o agora, e o agora pensar o que eu preciso para estar pronto quando amanhã chegar. Essa visão temporal, eu brinco assim, a visão da HP 12C, né, da calculadora financeira, é muito interessante quando nós estamos falando de inovação. Porque o grande desafio da inovação é que tem um economista, né, lá, o Schumpeter, quando fez as curvas de inovação, essas curvas elas estão cada vez menores. Elas começaram com 60 anos, grandes mudanças tecnológicas, 45, 30, 15, 20, 15. Hoje, de 5 em 5 anos, você está desatualizado. Há 5 anos atrás, você estava falando de uma tecnologia, você está falando de ChatGPT, amanhã você está falando de outra coisa, muito curta. Então, essa necessidade de atualização, ela é muito importante. Estar ligado. Uma das coisas, eu compartilho aqui com vocês, que sempre me pergunto, que é a nossa área lá, com o FIENG Lab, com a parte de inteligência de negócio, inteligência tecnológica, IA vai substituir qualquer coisa, qualquer tecnologia, qualquer frente, sempre vai substituir o profissional despreparado, o empresário desatualizado, o empresário sozinho, um gestor sozinho. Essa é uma das questões mais relevantes no nosso dia a dia. E eu não sei se vocês sabem, o Matheus sabe, mas em 2006, eu tive o privilégio de ser um dos fundadores do FIENG Jovem, junto com o presidente Flávio, com outros, né, o Diogo, Felipe, Palhares, tinha uma turma muito boa lá, e nós fundamos o FIENG Jovem. Hoje, nesses anos, quase 20 anos depois, existe uma liderança como a de vocês, existe o engajamento de vocês, existe profissionais e empresários como vocês que já nascem, já concebem os seus negócios com esse cuidado, nos dá uma segurança tremenda de falar. Foi feito há 20 anos atrás, já está dando fruto hoje. E o que está sendo feito hoje vai dar muito mais frutos amanhã, com muito mais aprendizado e tudo mais. Eu caminho para o final aqui, pedindo, Matheus, que você faça aí um encerramento como empresário, como presidente do FIENG Jovem, esse clamor aí por sermos portadores de futuro. Quando vocês fundaram, quantas pessoas eram? 20, aproximadamente. 20 pessoas. A gente está falando da possibilidade de começar o ano de 2024 com 10 vezes mais, né? Então, assim, 20 geraram o impacto de trazer 220. Né? O que esses 220 vão fazer daqui a pouquinho? Né? Eu falo para os meninos lá, quando a gente está em reunião, eu estou vendo um legado vivo. Né? Normalmente, legado é quando a pessoa morre, alguém vira e fala, nossa, olha a realização. E eu estou vivendo esse legado, eu participo desse legado. Porque o FIENG Jovem não é um programa onde existe a relação de cliente-fornecedor.
todo mundo está lá construindo a mesma coisa. Eu sou só presidente de um grupo para orientar os trabalhos, mas eu não tenho uma obrigação de fornecedor de nada com eles. Se eles decidirem que o rumo melhor da gente é um outro, a gente vai debater isso e chegar nisso através de um consenso. E, óbvio, sem eu me eximir do meu poder de liderança ali, de poder também direcionar o melhor caminho que eu entenda, né? Então, a grande mensagem que eu gostaria de deixar para qualquer empreendedor assim, é a mensagem para ser protagonista, né? Para não assistir a coisa, para sair da inércia e liderar um processo, participar desse processo, ombro a ombro com alguém, porque é isso que engrandece. Na empresa da gente, a gente como empreendedor, como liderança, a gente às vezes perde a referência do que é prestar conta, debater de igual para igual, porque ali você é o proprietário, o dono, o empresário, e é exigido de você e esperado que você delimite os caminhos e as questões. Mas quando você está num ambiente de troca como esse, você é lembrado que você não pode fazer tudo que você quer, você precisa se educar e se capacitar cada vez melhor para poder competir. Então, sair da inércia e ir para o protagonismo é criar um propósito. É por isso que o FIENG Jovem quer liderança com propósito. Só formar liderança, teríamos mais um programa. Eu acho que o programa está indo para 220 membros, contribuintes, né? Então, todos os membros do FIENG Jovem pagam uma mensalidade. O FIENG Jovem ele começa no ano que vem uma receita, um orçamento estruturado para realizar o programa, o que é muito bacana. Escala, e o que eu espero é isso, que mais jovens possam se juntar a esse programa. Eu a partir de janeiro, vou assistir isso como um pai orgulhoso, né? Assistir um filho trilhar um caminho feliz, igual você acabou de falar. É o que eu sinto hoje, né? Vendo vocês. E Ana, da Faruc Móveis, que recado que você deixa para a turma aí? Você que é a expressão pura de ser portadora de futuro. Olha, eu acho que o futuro tá aí, né? O futuro estava ontem aqui, é aquilo que você falou. Ou você começa 20 anos atrás ou começa agora, não tem como mais esperar. Então, assim, o jovem ele tem que procurar cada vez mais ir para esse área associativista, porque empresa sem propósito hoje não sobrevive mais. E quem vai dar o propósito, o primeiro choque, início da cultura da empresa, ele vai vir do líder. Então, tem que ser líderes capacitados, que busquem informações. Aquele empresário antigo que achava que as mudanças do cenário externo não impactavam dentro da sua empresa, ele podia tocar no barco aqui, as coisas vão acontecendo lá fora e ele continua aqui. Isso não existe mais. A gente vê os impactos do cenário cada vez mais indo para dentro das empresas, até dos pequenos empresários. Então, a gente tem que reunir força mesmo para conseguir sobreviver nesse mercado, para competir e liderar com propósito mesmo, porque acho que o lucro hoje ele é a última coisa que o empresário busca. Assim. Primeiro, que é tão difícil de encontrar, e segundo, que as empresas agora não podem mais sobreviver só pensando no lucro. Tem que pensar em impactar positivamente mesmo. Então, se eu puder passar um recado para os jovens que estão vindo aí junto comigo agora, para ser a futura geração, capacitem-se, busquem desenvolver habilidades emocionais, técnicas também, claro, e procurem se amparar em entidades, trocar experiência com outros empresários, para tornar essa jornada um pouco mais suave. Muito obrigado, encantado, né, com sua ousadia de estar tocando esse negócio. Um negócio tão recente, né, com a sua competência, é tão jovem, tão competente, e Matheus, pela coragem, né, de assumir a presidência do FIENG Jovem, coragem de assumir, né, uma empresa familiar e ter multiplicado aí o tamanho dela, ter acompanhado mais perto a sua trajetória e visto o sucesso. Então, vocês de fato são referência para nós, referência. Espero que quem está assistindo também tenha sido impactado com a história desses casos, desses dois casos, dessas duas empresas. E, mais uma vez, muito obrigado por estar conosco e parabéns ao Sindimóveis, mais uma vez, pela iniciativa, pelos seus 90 anos de contribuição e desenvolvimento da sociedade através da indústria moveleira. Muito obrigado.